Cá estou eu de óculos de novo porque eu tenho muita olheira. E aí, seus mamíferos? Tudo bom com vocês? Ai, bom, tudo bem então. Esqueci de ligar o microfone. Um minuto. Então, eu fiz uma tag há um tempo. Eu vou pôr o vídeo aqui, ou na descrição, ou sei lá onde. E umas pessoas gostaram. Umas pessoas, eu digo minhas amigas, né? Não são meus fãs, eu não tenho fãs. Eu tenho 22 mil inscritos no meu canal, eu não tenho. E as pessoas falaram pra eu fazer mais tags. Eu odeio tag, eu acho um porre, eu acho um saco. Mas tá, aqui estou eu, né? Fazendo tags. Porque também tô sem criatividade pra inventar um tema aqui novo. Essa tag é se eu fosse por quê? Que nem vai perguntar assim pra mim, se você fosse um unicórnio, o que você ia fazer? Aí eu respondo, eu ia enfiar o meu chifre no entendeu? É assim que funciona. Eu explico igual a minha bunda as coisas mesmo, vão se acostumando. Se eu fosse um mês, eu seria março. Porque foi o mês que eu nasci e eu amo esse mês, entendeu? Tipo, nasci. Se eu fosse um dia da semana, eu seria sexta-feira. Preciso nem dizer porquê, né? Quem é que quando passa já te deixa tonto? Quem é que te provoca, te deixa no ponto? Quem é que só de rebolar te enlouqueceu? Quem é? Quem é? Quem é? A danada sou eu. A danada sou eu. A danada sou eu. A danada sou eu. Para o vídeo, cara. Olha aqui. Olha aqui, cara, tá ralado. Eu caí de verdade, velho. Nossa, vai tomar no cu. Se eu fosse uma estação do ano, eu seria o outono. Não sei porquê. Tenho afinidade com o outono, acho que ele parece comigo, acho que eu pareço com ele, é isso aí. Eu acho que a câmera tá torta também. Se eu fosse um planeta, eu seria Vênus. Porque, pra mim, é o mais longe que eu lembro que esteja, entendeu? Se eu fosse uma direção, eu não sei que tipo de direção que ele tá querendo dizer. Se é hidráulica ou se é não hidráulica. Se é da direita, se é da esquerda. Se é norte, sul, leste, oeste. Se é pra cima, se é pra baixo. Então eu não vou responder. Porque é meio idiota, né? Se eu fosse um móvel. Se eu fosse um móvel, eu acho que eu ia ser um armário. Se eu fosse um pecado, eu seria a preguiça. Porque eu já sou a preguiça, né? Não é se eu fosse, eu já sou a pura preguiça. Se eu fosse um sentido... Aí, ó, tá vendo? Aí não dá pra saber se ele tá falando de sentido horizontal ou vertical, ou se ele tá falando de sentido dos 5 sentidos. Se eu fosse uma pedra, eu seria uma turmalina. Porque eu gosto de turmalinas. Se eu fosse uma planta, eu seria... uma árvore de manga. Um pé de manga. Pé de manga são legais. Se eu fosse uma flor, eu seria o lótus. Porque lótus é minha flor favorita. Se eu fosse um clima, eu seria o frio. O clima frio. Eu não sei se tá certo, né? Foda-se. Se eu fosse um prato, eu seria um refogado de legumes. Nossa, é muito bom. Se eu fosse um instrumento musical, eu seria... acho que um tambor. Porque eu gosto de tambor, entendeu? Eu emiti um som forte. Se eu fosse um elemento, eu seria o ar. Porque eu gosto de ficar voando, sabe? Me perdi. Se eu fosse uma cor, azul. Se eu fosse um animal, eu já sou um animal, biologicamente falando, mas tudo bem, eu entendi o que ele quis dizer. Eu seria um macaco, eu acho. Se eu fosse um som, meio idiota, né? Porra, se eu fosse um som, que som da onde, cara? Se eu fosse um sentimento, ansiedade. Eu nem sei se ansiedade é um sentimento, mas eu seria ansiedade. Se eu fosse um lugar, eu seria meu quarto. Tantos lugares por aí, né? Meu quarto, pois é. Se eu fosse um sabor, doce. Se eu fosse uma palavra, oi. Eu seria essa palavra. Eu seria oi. Olá. E aí? Se eu ia ser e aí. Com certeza. E aí? Se eu fosse um objeto, um livro. Se eu fosse uma parte do corpo, eu acho que eu seria uma teta. Porque... não faço ideia por quê. Mas eu me vejo como uma teta. Se eu fosse um número, 7.
Se eu fosse um símbolo, uma estrela de Davi. Se eu fosse uma música, mano, se eu fosse uma música, eu seria... All the crystal gems will always save the day.